precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. No devocional de hoje nós vamos falar sobre isso, crescer, amadurecer, evoluir espiritualmente falando. E o devocional de hoje é uma continuação do devocional, da mensagem que realizamos ontem. Então, hoje, dia 13 de julho, quinta-feira, é a parte 2 do devocional que realizamos com o título Isso Precisa Mudar Urgentemente. Nós falamos ontem sobre a necessidade de mergulhar na palavra, de ter mais contato com a palavra, desse contato ser diário. E aí nós demos vários exemplos, também passamos alguns dados de pesquisas, uma pesquisa que foi realizada que mostra que 33% das pessoas que frequentam a igreja, dos cristãos, leem, meditam na Bíblia diariamente. Apenas 33%. Também falamos dos benefícios de se meditar na palavra, os resultados, as excelentes consequências que a meditação bíblica proporciona. Então, se você está aqui participando desse devocional, separe um tempo, ainda hoje ou amanhã, para você ouvir a mensagem de ontem, tá bom? O devocional de hoje vai ter muito mais sentido, vai fazer muito mais sentido para você se você ouvir a mensagem de ontem. Eu até falei que esses 3 devocionais, o de ontem, hoje e o de amanhã, são os 3 mais importantes que eu já realizei, que nós já fizemos. E nós já realizamos centenas e centenas de devocionais. Então dê atenção a esses 3, tá bom? Então, eu separei aqui hoje alguns versículos para falar sobre essa questão de crescimento, de amadurecimento, de maturidade espiritual. A gente sempre esclarece essa questão de que a maturidade que estamos tratando aqui é espiritual, principalmente. E eu digo isso porque tem pessoas que elas possuem uma maturidade em outro sentido, mas o que nós estamos tratando aqui é conhecimento bíblico, entendimentos de Deus, espiritual, da palavra. Então é esse tipo de maturidade. Então eu li 2 Pedro 3,18, que fala para a gente crescer na graça e no conhecimento. Agora eu vou ler Efésios capítulo 4. Seria muito bom, importante que você abra aí também sua Bíblia, que você acompanhe. Eu vou ler na tradução NVT. Se você estiver lendo numa outra tradução, como eu sempre digo, as palavras podem ser diferentes, mas o sentido é o mesmo. Eu acabei não cumprimentando, como sempre faço. Então, antes de eu ler aqui, Efésios 4, a partir do 11, sejam bem-vindos aqui no Devocional. Bom dia, uma ótima quinta-feira, um excelente dia, que Deus te abençoe muito e eu fico muito feliz de saber que você está acompanhando aí esses 3 devocionais, os 3 mais importantes. Esses devocionais nós estamos realizando, pode ter certeza que foi uma direção do Espírito Santo para alertar, para ajudar com amor as pessoas sinceras que querem profundidade, que cansaram de superficialidade, que querem crescer, amadurecer espiritualmente, como nós falamos, que querem mais comunhão, intimidade, querem entender a graça, querem entender mais a Bíblia, querem ter mais prazer, mais sede, mais fome pela palavra e por Deus, pelo Espírito da palavra. Então, se você é essa pessoa, pode ter certeza que é Deus que está te tocando, você não está aqui por acaso não. Então vamos lá.
A partir do 11, versículo 11, Efésios 4:11 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Aí olha só o versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Então, a fé e o conhecimento de Jesus, quanto mais eu conheço Jesus, isso me proporciona unidade, união com os irmãos, amor. E aí fala, conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quer dizer, a pessoa amadurece tanto que ela chega à completa medida da estatura de Cristo. Ela vai amadurecendo, progredindo e se tornando mais parecida com Jesus. Ela evolui espiritualmente. Aí no versículo 14 fala, então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Uma pessoa que tem raiz profunda no Evangelho, que mergulha no Evangelho, que não lê só versículos isolados, que não lê pouco, que não tem preguiça de ler, que vence a preguiça, que vence o desânimo, que procura tirar dúvidas, que anota, que sublinha, que marca, que remarca, que relê, que revisa e depois lê de novo, e de novo, e de novo, e procura entender, e ouve e digita no Google, e pesquisa, e pergunta a um pastor, e pergunta a uma outra pessoa, e confere, e pega uma Bíblia de estudo ou um comentário, e ela vai, sabe, ela não se contenta com pouco. Então é por isso que nós estamos aqui. É por Deus que nós estamos aqui, para te ajudar, para a gente dar um basta nisso, porque é essa falta de profundidade que dá vazão para ensinos errados, ensinos falsos, doutrinas falsas, doutrinas de homens, heresias, a deturpação da palavra, a manipulação, doutrinas criadas, inventadas, e muitas coisas que não estão de acordo com Jesus e com o Evangelho. Mas nós só podemos discernir, nós precisamos filtrar o que nós ouvimos e discernir, reter só o que é bom. Mas entenda, por favor, entendam isso que eu vou falar agora. Só dá para filtrar, só dá para reter o que é bom, só dá para discernir quem possui profundidade. Como é que eu vou saber se aquilo ali está de acordo com a palavra ou não, se eu não mergulhar na palavra? Como é que eu vou saber se aquilo está de acordo com o Evangelho ou não, se eu não conhecer muito bem os Evangelhos? Eu posso até tentar filtrar, mas eu posso errar nessa atitude de filtrar, porque o meu filtro está defeituoso. Eu posso achar que aquilo ali é correto porque eu não tenho profundidade, eu não conheço, então aquilo ali passa no meu filtro. Mas se eu tiver um bom filtro, e só tem um bom filtro quando se tem profundidade. Guarde essa palavra, profundidade. A gente está falando de crescimento, de evolução, de renovação, mas isso vem da profundidade. A profundidade gera maturidade. É na profundidade que eu consigo filtrar, discernir, rejeitar o que não é bíblico, rejeitar o que não está de acordo com o Evangelho. O pregador pode estar pregando bonito, pode pregar de forma eloquente, pode pregar de forma ousada, pode falar alto, pode gritar, pode fazer milagre, pode fazer o que for, pode fazer chover, pode fazer o sol parar, a lua parar. Mas se ele estiver pregando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, o Evangelho, de acordo com Jesus,
eu preciso rejeitar. Mas como que eu vou rejeitar? Como é que eu vou saber se aquilo ali precisa ser rejeitado ou não, se eu não conhecer? Eu preciso ter base bíblica. Você sabe, muitas pessoas, no meio dos pastores, no meio de teólogos, algumas pessoas falam assim, você quer saber se uma igreja, ela precisa de vida, quer saber se uma igreja está morta? Aí tem gente que fala assim, uma igreja morta é uma igreja que não tem jovens. Se uma igreja não tiver jovem, então ela está morta. Eu já ouvi isso há alguns anos atrás. Há quem diga, há uma outra narrativa que fala assim, se a igreja ela não tem poder, se não tiver poder, então ela está morta. Enfim, as pessoas vão criando várias narrativas para classificar uma igreja viva ou morta. Mas Jesus, olha só, ter jovens é importante, ministério infantil é importante, manifestação do poder é importante, muitas coisas são importantes. Mas olha só, para eu falar que tá morta ou que não tá morta, que tá viva, tá morna, tá fria, não é sobre o louvor, não é sobre milagre, não é sobre ter jovens ou não. O que é a vida? A vida é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é uma pessoa, a vida é Jesus, certo? E as palavras de Jesus são palavras de vida. Pedro falou para Jesus, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, o que é o Evangelho? São as palavras de vida. No Evangelho eu tenho as palavras de vida que saíram da boca de quem? De Jesus, aquele que é a própria vida. Então, se Jesus não é o centro de uma igreja, o centro de uma pregação, se uma pregação está falando um monte de coisas, mas não está falando principalmente de Jesus, se não tem Jesus no início, no meio e no fim, essa mensagem não tem vida. Se muito mais do que jovens, do que poder, essas coisas todas que eu falei, se uma mensagem, se uma igreja não tem profundidade bíblica, se não tem curso bíblico, se não tem escola bíblica, se não tem EBD, que é a escola bíblica dominical, ou um curso bíblico, se a leitura bíblica não é expositiva, se não se lê o capítulo inteiro, se lê pouco o evangelho, pouca mensagem da cruz, se não vai fundo mesmo na palavra, a mensagem, e aí sim dá para dizer que a igreja está morta. Aí sim dá para dizer que está faltando vida na mensagem na igreja. Se está faltando falar de Jesus muito mais do que se fala, ou se está faltando falar da palavra, está faltando mais palavra, está faltando falar do evangelho. Não adianta falar de coisas que já passaram, não adianta falar de coisas do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, porque a Bíblia fala, depois de você ler 2 Coríntios capítulo 3, nós lemos ontem no culto, 2 Coríntios 3 é importantíssimo e mostra o quanto tem evangélicos que estão desatualizados. 2 Coríntios 3 mostra que muitos cristãos, muitos evangélicos até hoje, cristãos estão com um véu tampando seus olhos. Se a mensagem não for do evangelho, é um véu. Se a pessoa está muito ligada à antiga aliança, existe um véu nela. Tem muita gente com cabeça de Antigo Testamento, com uma cabeça veterotestamentária. Toda pessoa que pensa, por exemplo, que a salvação é pelas obras e não pela graça,
toda, literalmente, segundo a Bíblia, existe um véu. É só você ler 2 Coríntios 3, anota aí. Existe um véu que tampa, que não deixa ela entender. Ela conhece Cristo mais ou menos. Ela não conhece na totalidade. Ela não conhece a nova aliança. Ela está vivendo de antiga aliança, sendo que nós estamos no período da nova, eterna, definitiva. Muitas pessoas não entendem que a lei civil não passa pelo filtro da cruz, do filtro de Jesus. Acabou. A lei civil, existe a lei civil, existe a lei moral e existe a lei cerimonial. A cerimonial e a civil não passam. A cruz de Jesus, o evangelho são um filtro, não passam. Era para aquele povo, para aquela época, para aquela nação, naquele contexto, aquelas cerimônias, aqueles rituais, templo, sacerdote, sumo sacerdote, o véu, santo dos santos, arca da aliança, tudo isso não passa no filtro de Jesus. E a lei moral passa, porém ela recebe um upgrade, uma atualização. Em Mateus 5, 6 e 7, Jesus ensina isso. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram, eu, porém, vos digo. Vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo. Vocês aprenderam aquilo, eu, porém, vos digo. A lei diz isso, eu, porém, vos digo. Então, é uma atualização na lei moral. Civil e cerimonial fica para trás. Hoje a gente vê vários evangélicos cristãos praticando doutrinas, campanhas, rituais, obedecendo regras, fazendo coisas que é da lei cerimonial, que já passou, fazendo coisas desnecessárias, se desgastando, fazendo coisas que desagradam a Deus, porque acabam desconsiderando a obra que Cristo fez na cruz, como se não tivesse sido suficiente. Então se desclassifica, se minimiza Jesus, a graça e a cruz, dando ênfase a algo que já passou. É uma desatualização total que muitos estão vivendo. E quando eu falei que perde muito, além de perder, sabe, essa relação maravilhosa da nova aliança, além de perder esse vinho novo, muito melhor, que Jesus trouxe, além de perder toda essa comunhão mais íntima, profunda, leve, o fardo é leve. O fardo não é pesado e tem muita gente carregando fardo pesado, se desgastando e fazendo coisas desnecessárias. Estão desatualizados, precisam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Evangélicos com pouco evangelho ou sem evangelho, cristãos sem Cristo, com pouca revelação de Cristo, cristianismo sem Cristo. O véu, por favor, leia 2 Coríntios 3. Se tiver qualquer dúvida, pergunte que eu vou ter o maior prazer, o maior carinho de tirar a sua dúvida. Eu já tive esse véu, eu estava com esse véu, foi removido. Eu também não entendi a graça, eu precisava crescer na graça, mas eu mergulhei de cabeça com todas as minhas forças. E tenho mergulhado até hoje, vou mergulhar para sempre, nunca posso e não quero, não vou parar. Além de perder essa comunhão, perde-se tempo, perde-se até dinheiro também. Perde-se muito dinheiro, fazendo coisas que não cabe na nova aliança. Continuando aqui, então, versículo 14, não seremos mais imaturos como criança, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. É o que eu estou fazendo aqui, falando a verdade de acordo com a palavra, mas eu estou falando com todo amor, não estou julgando, condenando, colocando peso em ninguém. É com
todo o amor do fundo do meu coração. Deus sabe disso. Bem, outra passagem está em Hebreus 5, versículo 11. Diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Foi o que eu falei ontem, básico. A gente percebe muitos cristãos que não sabem o básico. Como eu, tem várias coisas que eu sabia, mas algumas coisas, tem muita coisa que todo mundo vai aprender, ainda vou aprender, eu falei isso ontem. Mas existiam coisas que eu, por ter me convertido em 2012, em 2020, em 2021, eu já deveria saber. Por ser pregador, pastor da palavra, eu já deveria saber. É um absurdo eu não saber. Mas eu não sabia. Quando Deus me mostrou isso, como Ele está te mostrando nesse devocional, eu fiquei assim, meu Deus, eu falei, que isso, gente? Eu preciso mergulhar. Para tudo, para tudo, eu preciso mergulhar. Porque eu quero ser usado, eu quero agradar a Deus, eu quero crescer, mas eu preciso mergulhar. Sem mergulhar não tem como ser usado, eu crescer e Deus me usar para ajudar mais pessoas, não tem como. Vamos plantar a igreja agora, não dá. Vamos ajudar as pessoas, não tem como agora, não dá. Eu preciso de um tempo, preciso mergulhar, preciso entender muitas coisas, pelo menos algumas coisas básicas. Então fala aqui, ó, ele já que lê de novo depois isso aqui com calma, gente. Hebreus, capítulo 5. Ele fala, quem se alimenta, aí fala, vocês ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e errado. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Leia depois o capítulo todo de Hebreus 5, gente. Hebreus 5. Outra para encerrar. Efésios capítulo 5. Tem muitas passagens que falam de maturidade. Agora essa de Hebreus 5 é extraordinária, hein? É forte. Hebreus 5 é forte. Hebreus 5 é demais. E agora aqui em Efésios 5, ele fala, pois, versículo 14, pois sois a luz, torna visíveis todas as coisas. Por isso diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Tem gente dormindo. Tem gente espiritualmente falando dormindo. Está dormindo. Meu Deus, desperta as pessoas que estão dormindo. Aí no versículo 15 fala, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Quer dizer, como que eu vou entender a vontade do Senhor? Orando, perguntando para Ele e mergulhando na palavra dEle, porque a palavra dEle está revelada. A vontade dEle foi revelada. Está escrito, é só ler, meditar, mergulhar. Ler o texto e o contexto. Ler o capítulo inteiro. Por isso nós temos a série Mergulhando no Evangelho, o curso Projeto Casa. Eu vou falar sobre isso amanhã. Amanhã eu vou explicar as matérias que tem no curso, é gratuito. Vou falar das matérias, vou falar do curso, vou falar um pouco da série Mergulhando no Evangelho. Então amanhã a gente encerra. Aí depois nós vamos voltar aos devocionais mais curtos e com oração, tá bom? Devocionais de 10 minutos, 12, 15 no máximo e com orações. Só esses 3 aí especiais, e ontem, hoje e de amanhã, que a gente está dando apenas a mensagem e fazendo com uma duração maior. Então eu vou ficando por aqui.
Vamos crescer, amadurecer, vamos tirar a fralda, tirar a chupeta, largar o leite, comer comida sólida, buscar mesmo pregações mais profundas, parar de ler versículo isolado, caixinha de promessa. Isso é coisa para recém-convertido, isso é parar de ficar lendo salmo decorado. Pô, vamos mais fundo. Deus está te chamando, vem. Sai desse barco, creia, não vai afundar não. Vamos mergulhar, vem. Vamos para a profundidade, vamos para alimento sólido. Vem me conhecer mais, vem para ter intimidade comigo. Eu quero te usar, eu quero usar você, eu quero fazer coisas maiores, novas e maiores através de você. Mas eu preciso que você mergulhe. Tem coisas preparadas para você, mas eu preciso que você mergulhe na minha palavra. Deus te chama para profundidade. Deus te chama para profundidade. Na profundidade, ninguém vai te enganar, ninguém vai te manipular. Na profundidade, Deus vai te usar. Na profundidade, sua mente será transformada continuamente, seu coração será transformado. Na profundidade, você será cheia da presença de Deus, cheia de amor pelas pessoas, pelo próximo, pelas almas. Na profundidade você vai conhecer segredos de Deus que Ele só revela para quem busca profundidade, para os mais próximos. Ele vai te revelar coisas, Ele vai te mostrar coisas que só a profundidade permite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, um grande abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo devocional. Deixa um comentário se você ouviu até aqui, não sei o que. Escreve aí o que mais te tocou, abre o teu coração aí e o dedo digita o que o coração está cheio. Deus abençoe, um abraço.